Graças e paz, queridos, glória a Deus. Segunda-feira, esse é o dia que o Senhor nos fez. Devemos se alegrar, devemos se regozijar nele. Amados, é mais uma semana que começamos nossa semana ontem, porque a semana não começa na segunda, começa no domingo. E sempre nós queremos meditar, refletir, pensar e entender algumas coisas que acontecem na nossa vida. Nesse momento eu queria que você realmente pensasse, meditasse. Uma perguntinha logo de antemão. Você leu a Bíblia hoje? Você meditou na palavra de Deus? Você foi para a manifestação ontem? A gente sabe que os dias são realmente difíceis, são de trevas. Não pense você, querido, que as coisas vão melhorar. Isso não é ser pessimista, isso não é ser sem esperança. Interessante. Depois você, se você tiver um tempo, você leia a história de Policarpo Quaresma. Quem era esse camarada? Esse camarada, ele era um patriota da sua nação, era um patriota daquilo que acreditava, e todos nós temos uma identidade. Fomos chamados por Deus para fazer algo, e às vezes nós não entendemos que planejamos tantas coisas, mas nunca conseguimos fazer o que planejamos, porque sempre Deus muda os nossos planos. Ontem junto com os irmãos, nós estudamos sobre o texto que eu li com vocês pela manhã, falando sobre Davi, falando sobre a arca, falando sobre... São vários assuntos. Eu vou nessas mensagens, eu vou abordar sempre um tema diferente para você meditar. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela nos faz pensar. Quando você lê a palavra de Deus, ela te faz pensar quem você é, o que você está fazendo e o que você pode ser. Quando você lê a palavra de Deus, você está lendo o que Deus está pensando. Eu vou repetir. Quando você lê a palavra de Deus, você está lendo o que Deus está pensando. Em Jeremias 29:11, o Senhor fala assim: eu é que tenho pensamentos acerca de vós. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim no qual desejais. Isaías 55, o Senhor fala que os teus caminhos não são os meus caminhos, nem os teus pensamentos são os meus pensamentos. Só eu queria falar nessa noite ainda com você, Deus tem assim mexido muito comigo, nesse texto de 2 Samuel, capítulo 6. Eu queria de novo estudar com você e falar sobre este homem. 2 Samuel, capítulo 6, versículos 6 e 7. Diz assim: quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá,
por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Eu vou na semana, se o Senhor permitir, falar um pouquinho sobre esse homem chamado Uzá. Uzá era filho de Abinadab. A arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. E pelo fato de ficar 20 anos, Davi resolveu pegar a arca de volta, porque a arca tinha sido capturada pelos filisteus. E quando Davi resgatou a arca, foi a casa desse homem chamado Abinadab, pai de Uzá. E, irmãos, por que Deus, até falei isso ontem à noite, por que Deus feriu a Uzá? Eu vou ser breve nessa, eu quero deixar você com vontade de ouvir amanhã a continuação dessa mensagem. Por que Deus feriu Uzá de morte? Por que Uzá, ele estava encarregado de conduzir os bois com a caixa que havia a arca. E no meio do caminho, o boi trupicou e Asa tentou dar uma ajuda aos bois. Ontem eu falei que você não pode se meter naquilo que não é da sua conta. Já estava errado de Davi ter a arca dentro de uma caixa. Porque a arca, de carregar a arca, era os levitas. Então, irmãos, eu quero pensar com você nessa noite sobre essa questão. Uzá, ele estava tão acostumado com a arca na casa de seus pais, que ele achou que era comum, ou pensou que era comum, até mesmo estando os bois carregando a arca, ele com medo da arca cair, ou do caixote onde estava a arca. E, irmãos, a gente não pode pensar que Deus precisa da nossa ajuda para fazer alguma coisa. A palavra usar significa força, ou aquele que tem a força. Uzá estava tão acostumado com a arca na casa dos seus pais, que ele estava distraído e estava observando os bois caminhar com a arca, esquecendo que a arca representava a presença do Senhor. Qual foi a irreverência de Uzá? Foi pensar que as coisas de Deus são comuns como nós pensamos que são comuns. Em Atos capítulo 10 diz que o centurião Cornélio, ele estava orando ao Deus que não conhecia. Ele ouviu falar desse Deus, mas não conhecia esse Deus na prática. E Pedro, que era o crente, estava dormindo, Deus deu a Pedro uma visão. E Pedro não discerniu a visão. Aí desceu alguns animais que os judeus não comem. Aí Pedro falou, não, eu não como esse tipo de comida. Aí disse Deus, não fale que é comum aquilo que eu santifico. Eu quero que você pense nessa noite sobre como está a sua vida. Sua vida está apática? Está parada? Irmãos, Deus só pode se movimentar quem está em movimento. Deus não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Deus não pode fazer aquilo que você tem que fazer. Uzá, ele estava tão acostumado com o dia a dia da arca,
que ele acabou pensando que a arca era algo do seu dia a dia. A arca sempre representou a presença de Deus no meio do seu povo. E hoje, meu irmão, como é que você está? Como é que está a presença de Deus na sua vida? Como é que está a arca dentro de você? Ela está se movimentando ou ela está se afastando? O rei Saul, ele tinha tudo para ter um reinado confirmado e aprovado por Deus. Só que Saul, ele se distraiu e pensou que Deus era homem como ele. E ele acabou fazendo aquilo que não era para ele fazer. Se meteu onde não devia. Quantos de nós, irmãos, estamos preocupados com tantas coisas, esquecemos da principal? Davi foi responsável por uma morte de um inocente. Porque Davi, ele teve, assim, hábitos que não era para ser. 1 João diz que nós não podemos se agradar. Aqui, ó, aqui, 1 João 2,14. Diz assim, ó. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Aí João continua dizendo, se alguém ama o mundo, o amor do Pai. Deixa eu ler para você o texto. 1 João 2,15. Não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Todos nós, irmãos, não estamos isentos de se distrair com alguma coisa. Nós não podemos distrair, porque o nosso inimigo não se distrai. O nosso adversário não baixa a guarda. O nosso adversário não vai achar legal você ser negligente com aquilo que você tem que ser, sabe o quê? Ativo. Deus está falando com a gente. A arca estava no lugar errado. E Uzá fez a coisa errada. Deus não vai dar jeitinho no erro que você começou. Deus não vai dar jeitinho naquilo que você começou. Então, meu irmão, Uzá estava distraído e perdeu o propósito. Talvez você nessa noite esteja pensando, começou minha semana, e o que eu devo fazer? Salmo 37, 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você não pode ajudar a Deus com a sua vida humana e carnal. Deus procura parceiros que ande com Ele, que entenda aquilo que Ele fala e faça aquilo que Ele pede. Eu não sei como é que você está nessa noite, não sei onde você está nessa noite, mas eu tenho uma palavra para você. Não se meta em coisas que não dizem respeito a você. Se você quer fazer a vontade de Deus, saiba fazer a vontade de Deus. Se você quer entender a vontade de Deus, se envolva com Ele. Como que eu vou me envolver com Deus? Oração, leitura da palavra, meditação e permanência. Que nessa noite você possa entender que quando eu estou distraído com coisas, eu saio do propósito e posso morrer no meio do caminho.
usar, que era a força, foi fraco e por isso morreu. Então, meu irmão e minha irmã, que você possa pensar nisso nessa noite. Será que eu estou me metendo naquilo que não diz respeito a mim? Será que eu estou agindo de forma que eu acho, esquecendo que Deus que tem conduzido os meus passos? Será que a minha decisão é uma decisão precisa ou uma decisão inconstante? Que nessa noite eu quero que você pense mesmo. A Bíblia é o que Deus pensa a nosso respeito. Se você entender isto, você vai ver que realmente as coisas nunca serão como são e Deus sempre terá o melhor para fazer em sua vida e através da sua vida. Shalom Adonai. Deus te abençoe. Amanhã estaremos mais uma vez falando alguma coisa, trocando uma ideia, dizendo aquilo que Deus diz e aprendendo com Ele. Porque Ele está aqui, Ele está aí. Compartilhe esse vídeo. Faça a sua inscrição. Dê um like, um joinha, porque você vai ver que Deus sempre está falando de uma forma. E amanhã estarei de novo aqui trazendo outra reflexão, outra meditação e falando sobre esse tema aqui, ó, sobre esse texto que nós lemos aqui. 2 Samuel, capítulo 6, tá bom? Você já fica a sua Bíblia aberta, que nós vamos estudar a palavra de Deus, vamos aprender com o Espírito Santo como ser novas criaturas e andar debaixo da sua direção, tá bom? Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós lemos a tua palavra e cremos na tua palavra. Como disse Davi, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Espírito Santo, aqueles que concordam com esta oração, sejam alcançados, tocados, libertos, curados, livres para te servir. Nós oramos nessa noite. Há um Deus que ouve, há um Deus que atende e há um Deus que coopera. Nós oramos em nome de Jesus. Amanhã estaremos aqui, se o Senhor permitir. Não deixe de compartilhar. Dê o seu like de joinha. Que você não entendeu da mensagem? Aí, ó, você pode escrever aí embaixo. Não entendi, que eu vou te explicar. Diga de onde você é. Diga de qual lugar que você está falando, que eu vou corresponder com você. E Deus tem uma palavra para nós, tá bom? Deus te abençoe. Shalom Adonai. Tchau, 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 tchau. Estudando as Escrituras. Deus te abençoe.